o lamento da floresta amaldiçoada. Você teria coragem de entrar em uma floresta onde toda noite se ouve o grito de um porco gigante que parece humano. A vila de Jacarandá era um refúgio de paz, agora sob o manto pesado de um medo ancestral. Não eram apenas os rumores que assombravam os moradores, mas a própria noite que parecia conspirar contra eles. A cada crepúsculo, a mesma melodia do terror começava, um grunhido distante, baixo e rouco, que crescia em intensidade até se tornar o galope furioso de um peso inominável pela floresta. Em seguida, um grito agoniante, não de um porco selvagem, mas de algo maior, mais grotesco, carregado de uma dor que gelava a alma. E então, o silêncio que se seguia era ainda mais aterrorizante que o barulho. Aqueles que, dominados por uma curiosidade mórbida ou desespero, ousavam espiar por frestas das janelas ou entre os vãos das tábuas, contavam a mesma visão horripilante. Na clareira, onde o som cessava abruptamente, não surgia um animal ferido, mas sim uma figura feminina, velha e decrépita, com as costas curvadas como um arco quebrado. Sua roupa, um manto escuro e rasgado, parecia exalar o próprio mofo da terra, e o véu que cobria seu rosto era tão espesso que sequer a luz da lua conseguia penetrá-lo. Ela não andava, arrastava-se, e seu corpo parecia carregar o peso de séculos de sofrimento. Ela não interagia, não falava, apenas seguia a trilha que o animal havia feito, sumindo entre as sombras das árvores retorcidas. A lenda na vila era clara. A velha e o monstro eram um só, uma mulher amaldiçoada. Talvez por um pacto esquecido ou uma transgressão inominável, condenada a uma transformação hedionda sob o véu da noite. Não havia um que duvidasse. A verdade, no entanto, era mais cruel do que qualquer lenda. Jaci, como era conhecida a velha, era a última guardiã de um segredo sombrio. Décadas atrás, um ritual profano, realizado por um xamã banido, havia invocado uma entidade faminta, um espírito parasita que se alimentava do medo e do desespero humano. Essa entidade tinha se manifestado inicialmente como uma praga, depois como uma besta, e finalmente havia encontrado um hospedeiro, ou melhor, uma ponte entre os dois mundos. O porco, que era o animal mais comum da região, Jaci havia se dedicado a conter essa criatura. Possuía um amuleto ancestral, gravado com símbolos esquecidos, que permitia, por breves e dolorosos momentos, canalizar parte da energia da entidade para si mesma. Esse processo a transformava momentaneamente na porca que todos ouviam, uma tentativa desesperada de escoar a energia maligna e, assim, afastar a criatura da vila. Era um sacrifício terrível que consumia sua alma e seu corpo, deixando-a cada vez mais frágil e mais parecida com a coisa que combatia. Uma noite de tempestade, o desespero se abateu sobre um grupo de caçadores que se aventuravam tarde na floresta. Eles ouviram o grunhido, o galope e, finalmente, o grito. Mas dessa vez, a proximidade era sufocante. Armados com facões e tochas, confrontaram a figura curvada na clareira. A luz brusuleante das chamas revelou Jaci, não como uma guardiã, mas como a personificação de seus maiores medos. Sem entenderem o tormento em seus olhos e cegos pelo pavor, eles a atacaram. O amuleto, a única proteção de Jaci, rolou para a lama. A velha não gritou, apenas soltou um lamento gutural que não parecia humano. A ausência da proteção permitiu que a entidade maligna, antes apenas contida, tomasse posse total. A porca imensa, horripilante, materializou-se com uma velocidade antinatural, não com a dor de antes, mas com uma fúria cega. Os caçadores fugiram em pânico, mas não antes de verem a porca arrastar o corpo frágil e desfalecido de Jaci para as profundezas da floresta, como se estivesse devorando a própria escuridão. No dia seguinte, a vila acordou para um silêncio absoluto.
A floresta, antes cheia de sons de vida, agora era apenas um vazio opressor. Ninguém mais ouviu o grunhido, o galope ou o grito, nem mesmo o canto dos pássaros retornou. A floresta havia engolido Jaci, a porca, e com elas a esperança da vila. O caçador que havia iniciado o ataque, agora em um estado de choque catatônico, foi encontrado dias depois, na beira da clareira, com o amuleto de Jaci firmemente agarrado em sua mão. Ele não conseguia falar, apenas balbuciava palavras ininteligíveis sobre sombras que dançam e o lamento da alma. O amuleto, no entanto, não brilhava mais. Estava opaco, inerte, como se toda a sua magia tivesse sido drenada. A vila de Jacarandá, desprotegida, sucumbiu ao terror. A floresta, antes temida, agora era evitada por todos. Dizem que nas noites sem lua, o eco de um lamento distante ainda pode ser ouvido, carregado pelo vento, lembrando a todos do sacrifício esquecido de Jaci e da escuridão que ela em vão tentou conter. E quando a névoa se eleva sobre as árvores, alguns juram ver a sombra de uma velha curvada, arrastando-se entre os troncos, como se ainda estivesse procurando por algo que perdeu para sempre. Se gostou da história, curta, compartilhe. E até o próximo conto sombrio com os mistérios de Belador.